Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma terça-feira, sempre às 20 horas, com a nossa resenha literária em algum lugar do jardim, que traz sempre aquele pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, em algum lugar do meu jardim dessa semana, eu trago para vocês esta verdadeira flor da literatura espírita, Palcos Encantados, a dramaturgia e os fatos espirituais. Então, Palcos Encantados, a dramaturgia e os fatos espirituais é uma obra maravilhosa da nossa querida pesquisadora espírita da Bahia, Lúcia Loureiro. Em outro momento, em outro dia, trouxe aqui também uma obra de Lúcia Loureiro, Memórias do Movimento Espírita do Estado da Bahia, memórias históricas já. E ela me enviou também Palcos Encantados, a dramaturgia e os fatos espirituais. Uma obra notável, porque atesta a imortalidade da alma através da dramaturgia, a dramaturgia antiga. Então, grandes autores do passado, como a dramaturgia moderna. Então, desde a velha Grécia, passando por William Shakespeare, desde Hamlet, então, na época pré-Kardec, pós-Kardec, a dramaturgia espírita aqui no Brasil. Então, pessoal, o mundo espiritual sempre força as barreiras do mundo material para que esse mundo material saiba e se compenetre da existência desse mundo invisível, que é uma das forças vivas da natureza que nos rodeiam. E em todas as áreas os espíritos sempre exerceram sua influência, e como não iam exercer através da dramaturgia, através das línguas de fogo, pelos canais da intuição de grandes gênios da literatura e do teatro espírita. E a nossa querida Lúcia Loureiro, ela foi casada com um grande espírita já desencarnado, Carlos Bernardo Loureiro, e a Lúcia e o Carlos Bernardo são os patronos de uma iniciativa formidanda, que é a criação do TELMA, o Teatro Espírita Leopoldo Machado da Bahia, que contou com poesias espíritas, com músicas mediúnicas, o teatro espírita, recebendo até o apoio e o influxo do grande Jorge Risini, grande médio de poesia. Então, esta querida Lúcia Loureiro, que com Carlos Bernardo trouxeram essa experiência pioneira aqui no Brasil, na Bahia de Todos os Santos, com o TELMA, o Teatro Espírita Leopoldo Machado, que lançou Memórias Históricas do Movimento Espírita do Estado da Bahia, e Palcos Encantados, a dramaturgia e os fatos espirituais. Né? E ela tem outras obras, né? Também sobre colônias espirituais. Então, não podíamos deixar de trazer aqui, na noite de hoje, para vocês essa obra portentosa, uma obra maravilhosa, uma obra, eu posso até dizer, histórica, uma obra original na estante espírita do Brasil. E nessa noite que eu trago a Lúcia Loureiro, vamos ver o que é que o Silvio Mariano, o nosso querido amigo Silvio Mariano, vai nos trazer. Quem sabe tem algo a ver com a Lúcia Loureiro. Vamos lá entrar aqui na salinha com o querido Silvio Mariano. É um piscar de olhos. Bem, pessoal, como eu falei, num piscar de olhos, já estou aqui com meu amigo Silvio Mariano. Silvio, querido, boa noite, tudo bom?
que é que você nos traz hoje, Silvio? Boa noite, Bruno e os amigos que nos acompanham. Eu trago essa bela obra de Carlos Bernardo Loureiro, Os Investigadores da Alma e do Espírito. Uma obra-prima para quem gosta da parte de pesquisa, como eu gosto, você encontrar num único lugar as informações de todos aqueles estudiosos que durante 500 anos estudaram o espírito é algo extremamente marcante. Agora, você veja, o próprio Bernardo Loureiro, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, ele não só transcreve em si sobre esses estudiosos, mas também ele dá a sua opinião. Por exemplo, no caso de Dona Amália Domingos Soler, que foi memória de Padre Germano, ele faz na análise dele, faz uma certa crítica a um livro que é muito procurado, chamado dela Perdoa-te. Então, com isso, praticamente fica, vamos dizer assim, como uma grande referência da pessoa que é estudiosa, a capacidade para exatamente dessa grandeza, entendeu? Então, um outro caso aqui nesse livro que ele analisou, por exemplo, hoje no meio médico, já está provado cientificamente que a prece tem um grande benefício, que foi doutor, nessa biografia dele, Alex Carrel, que foi prêmio Nobel de Medicina francês. Ele estudou, inclusive, na época, as curas em Lourdes. Ele, naquela época, já tinha analisado essas dificuldades todas de que tinha, vamos dizer assim, do que é que a prece representava. Doutor Alex Carrel, eu tenho um grande aqui, não só admiração, respeito e até agradecimento, porque tem um familiar meu que estava com uma doença, com uma certa dificuldade, na eminência até de uns 20 anos de ir para a cadeira de roda, se fosse o caso. E a gente pediu uma ajuda, uma instituição que ajuda no Brasil todo, de termo de tratamento espiritual à distância. E essa pessoa que recebeu é muito católica e ela presenciou, através da mediunidade, que é uma coisa latente, 2 médicos espirituais, fez um tratamento, essa pessoa se recuperou de uma maneira impressionante. Então, eu tenho um respeito, nesse meu caso particular, nessa biografia de Alex Carrel. Silvio, o doutor Alex Carrel é o autor de uma obra-prima mundial, O Homem, esse Desconhecido. Desconhecido, exatamente. Eu tenho essa obra. Sim. Então, Bernardo Loureiro, ele era um homem admirável e ele gostava muito da parte, tem mais de 40 ou 50 obras que ele escreveu, e eu tenho, com ele se vinculou muito à parte de pesquisas. Ele dá uma vibra, ele fala mesmo de Paulo Gibier, Ernesto Bozano, tudo isso. Ele disse que, uma certa feita, foi convidado por uma instituição espírita para, vamos dizer assim, fazer uma palestra sobre a ciência e o espiritismo. Quando ele chegou lá, ele disse que tinha umas 15 pessoas, e ele perguntou assim: olha, vocês aqui conhecem, dos 15, vocês conhecem Aksakov, conhecem Paulo Gibier, esses pesquisadores, ninguém conhecia. Disse, como é que eu posso falar, vir aqui falar sobre ciência e espiritismo, se vocês não conhecem nenhum? E ele, inclusive, chamava atenção para um fato interessante. Ele disse que via, muitas vezes, na livraria, esse livro que fazia essa parte de pesquisa ser vendido por R$1, porque o pessoal não comprava. Ele também tem uma coisa interessante. Eu gosto dele por ele ser muito autêntico. Ele disse mesmo que não era muito chegado à parte de livros mediúnicos. A gente tem que respeitar, né? Cada um analisa, e principalmente para o pesquisador, que é tudo preto no branco, não fica fácil, não é? Ô, Silvio,
ainda não é uma pergunta, é uma informação que eu quero de você. Silvio, na Bahia, quando você morou na Bahia, você estudou no mesmo colégio que o Carlos Bernardo Loureiro? Olha, é um colégio que me dá muita saudade, que, para você ter referência, ele é um colégio do Estado, chamado Central, que é tipo o colégio nós temos aqui como referência do Colégio Pernambucano, na Rua da Aurora. Um ensino espetacular, era de manhã, de tarde, de noite. Eu estudei de manhã e estudei um ano à noite. E foi mais ou menos na época que eu fui para Salvador, em 64. Então, eu acho que pela idade dele, pode ter sido nesse período que nós temos estado no mesmo colégio, um colégio que me deixou grande saudade e que eu tenho, quando eu me aposentei, eu fiz questão de ir lá, porque é aquela história, a Bahia me deu regra e compasso. Então, sou muito grato à Bahia e amo a Bahia. Sou um pernambucano que ama a Bahia. Perfeito. E você tem um irmão lá, não é? Silvandro, está lá na Bahia, né, Silvio? Exatamente, é médico lá em Salvador, e tem uma irmã também que mora lá em Salvador. Então, aquela terra abençoada. Tanto é que eu vim morar em Olinda, eu acho que de uma maneira subconsciente, nas ladeiras e de Olinda dá um certo, em pequenas parcelas, lembrar a Bahia, as ladeiras. O Silvio, essa semana, a esposa do Carlos Bernardo foi casada com ele, né? A grande pesquisadora Lúcia Loureiro estava preocupada, mandou um link para mim que o tsunami podia chegar na Bahia com aquele acidente do vulcão na Ilha de Palma. Aí eu disse para ela que não se preocupe não, que o senhor do Bonfim não ia deixar aquilo acontecer. Exatamente, exatamente. Meu amigo, mas você estudou no mesmo colégio, mas você tomou conhecimento do Carlos Bernardo Loureiro, foi a partir do programa do Alamar Regis, Silvio? Foi, exatamente, porque na Bahia, você sabe que estudante tem pouca condição financeira, coisa e tal. Eu tenho um amigo meu, que eu não sei se ele está vivo, que na época estava em medicina. Então, o primeiro contato que eu tive com o espiritismo, apesar de ter morado quase 8 anos em Salvador, mais de 8 anos, eu não conhecia de falar, nunca vi falar, pelo menos nessa minha época, de Divaldo e nem do espiritismo. Mas um belo dia, eu morava num bairro chamado Tororó e tinha lá a gente saiu para passear e passou de frente pela manhã de uma instituição que eu não sei se era na época a União Espírita Baiana, que estava fazendo uma reforma e tinha se mudado. Então eu assisti a palestra lá, 9 para 10 horas, com esse amigo meu, mas eu me toquei bastante. Aí eu dizia, olha, quando eu terminar esse período eu tinha sido da igreja, vim da igreja católica, mas depois fiquei meio descrente, falta de respostas, não tinha resposta para mim. E aí, quando eu fui no dia dessa reunião, aquilo me despertou. Então, posteriormente, quando eu vim aqui para Recife, praticamente a espiritualidade me empurrou para a federação. Eu passava sempre de frente da João de Barro, Deus Cristo Caridade, me empurraram para lá. Assisti uma palestra com o seu Holmes Vicente, e daí eu comecei a me interessar. Foi quando apareceu a figura de Alamar Regis, que eu também, nas minhas preces, eu faço muito por ele, vejo que ele foi uma pessoa, vamos dizer assim, muito importante na divulgação do espiritismo para o Brasil. Então, tinha um programa que eu imagino naquela época, estava chegando a internet e outras coisas mais, ele fazia, através da Embratel, programas, comprava um programa e lançava para o Brasil todo, espiritismo via satélite. Então, já aqui em Recife, eu tive contato, ele fazendo entrevista com Carlos Bernardo. Aí comecei gostando e comecei me inteirando da figura dele e uma pessoa que vamos dizer assim, são aqueles espíritos que são encaminhados, vamos dizer, de vanguarda. Então, tanto Alamar Regis como Carlos Bernardo, como Dona Lúcia, são espíritos que engrandeceram a doutrina espírita.
E a divulgação aqui no Brasil. Silvio, eu assistia também o programa com a Alamar, né? Ele sempre dizia, junto do canal do Boi, né? Que tinha um programa, Era como uma referência, era uma uma referência, referência né? que ele dava. Agora, como você falou, foi uma pessoa muito polêmica. Às vezes ele entrava em polêmicas desnecessárias. Agora, como você falou, é um espírito de vanguarda que realizou muito na divulgação do espiritismo, né? Eu me lembro daquele botou lá um padre incorporado na missa, lá de Brasília, que ele disse que era Fabriano de Cristo, e o padre, e ele entrevistando o padre, eu não sei qual foi o destino do padre, se a igreja não botaram para fora, porque ele dizia que a igreja não condenava o espiritismo, que era o que ele não via na Bíblia, ele leu não sei quantas vezes, de trás para frente, de frente para trás, e não viu nada disso. Então, foi um negócio impressionante, né? Que realmente prestou relevante. Mesmo assim, né? Tinha uma revista também, Visão Espírita, e botava na capa Xuxa, tudo isso, mas era chamariz. A gente sabe que fazia aquilo, terminava, o pessoal e queria ver o que estava lá dentro, dizendo sobre ela, que era muito conhecida, principalmente das crianças, então ele prestou um relevante serviço. Eu oro por ele, todo domingo eu oro por ele. Então, você falou aí agora, eu vou orar por Alamar também. Alamar tá fazendo o que esse povo todo está fazendo hoje, ele já fazia antes, né? Já fazia antes. Há 30 anos. Meu amigo Silvio, Carlos Bernardo e Lúcia tem um episódio na vida deles que eu acho... Você se lembra de Kate King por William Crookes, né? As materializações de Kate King. Pois é, eu acho que o fenômeno de Kate King brasileiro, Tupiniquim, aconteceu com Carlos Bernardo, a Lúcia e o José Medrado, né? Você podia falar da materialização de noiva, Silvio? Não, exatamente. E você pode ver no YouTube, que de qualquer maneira esse material, inclusive foi disponibilizado na Europa, essas filmagens, é uma coisa impressionante, porque como o Carlos Bernardo era um pesquisador, ele queria ver com os próprios olhos como é que fazia, vamos dizer assim, esse processo, né? Então, o Medrado é muito conhecido na Bahia. Ele tem um programa na televisão, tudo isso, e realmente qualquer um tem acesso. É só entrar no YouTube, materialização de noiva na Bahia, vai aparecer que é uma parte científica do espiritismo. Impressionante. Silvio, aí eu fiz uma citação breve, muito de passagem. Primeiro momento eu falei na obra de Lúcia, Palcos Encantados. Aí eu falei que ela e o Carlos Bernardo foram pioneiros lá, com Thelma, né? Mas a minha citação foi muito de passagem. Você podia falar para a gente sobre o Teatro Espírita Leopoldo Machado da Bahia, Silvio? Olha, o Teatro Leopoldo Machado da Bahia é uma referência. Foi um trabalho que eu vi ele fazendo comentário, que para fazer esse teatro teve que fazer rifa, foi atrás dos órgãos ligados à cultura, como sempre, as coisas importantes não dão o devido valor, e eles construíram, e teve uma família, que até a dona Lúcia comentou, família Tarquínio, que deu uma área lá na Cidade Baixa e construíram esse grande teatro, que também um dia, então vou fazer um comentário aqui sobre o Leopoldo Machado, esse grande espírita, e que merece também ser relembrado por todos nós. Então, lá, além da parte teatral, porque o teatro para Leopoldo Machado era tudo. Ele achava que Kardec fazia referência, que a arte também é um processo que pode haver um despertamento das pessoas. Você vê que na época de Kardec tinha Vitor Sardou, grande teatrólogo, assim como Carlos Bernardo, tinha 300 médios,
porque ele lá fazia um trabalho muito grande sobre a ajuda espiritual, quem estava em hospitais, quem estava obsidiado. O Carlos Bernardo, rapaz, foi uma potência, porque ele mesmo tinha um programa uma rádio chamada Rádio Itaparica, tinha outros programas da rádio, da TV Aratu, sobre espiritismo. Uma certa feita, talvez você veja, algumas vezes eu ia no ano a Salvador, 1 a 2 anos, porque a empresa que eu trabalhava era ligada a saneamento. Lá tem Embasa, e tem alguns simpósios, alguma coisa. E às vezes, algumas vezes que eu fui lá a Salvador, eu cheguei a ouvir pela rádio a voz de Bernardo Loureiro falando sobre espiritismo. Eu dizia assim, que cultura! Então, eles, tanto ele como Lúcia, são duas nobres pessoas que eu tenho todo o respeito, e o espiritismo no Brasil deve muito, porque Lúcia eu vim conhecer, quer dizer, já conheci num nível menores, mas aquele trabalho de o espiritismo na Bahia, na qual ela faz referência até de informações aqui de Pernambuco, rapaz. É brilhante, é uma pesquisadora que eu não sabia a grandeza. Ela me disse que tem material ainda para fazer mais 2 ou 3 livros daquele. Quer dizer, são tesouros que a gente não conhecia. Eu fico muito feliz porque você está levando o nome de Lúcia Loureiro para o Brasil todo, através dos pesquisadores, de seus amigos, que você faz um programa. A semana passada mesmo eu vi a Daí dizendo que estava guardando um livro da história do Espiritismo na Bahia. Porque a história do Espiritismo no Brasil é como está na capa. É da Bahia e do Brasil. E todos aqueles que se estudam precisam saber uma obra dessa. Agora, o Carlos era muito engraçado. Ele falando assim, negócio, lógico, cada um dizia assim, vocês podem discordar, não tem problema nenhum, porque não há necessidade, não há necessidade de, vamos dizer assim, da pessoa aceitar tudo que a outra diga, mas você tem que respeitar. E cada um tem uma maneira. Ele era uma pessoa brilhante, mas dentro da visão de um pesquisador. Não é? Então, ele, por exemplo, não era fácil com ele, não, o negócio de assim, romance mediúnico, ele era muito chegado. Mas não é por conta disso que você vai achar, não. É o ponto de vista dele e dentro do perfil dele, não é? Silvio, querido, e uma coisa, a simplicidade de Lúcia, que através da entrevista que eu fiz com ela, eu mantive contato, você pediu o livro a ela, né, tem que aliviar, e hoje eu converso com ela pelo Zap, e você também, né? Pessoa muito afável, muito simples, né? Uma amiga, se tornou amiga da gente aqui, né? Lógico, e muito bom. E a gente divulgando, é uma pena, é que o movimento espírita ainda lê muito pouco. O pessoal só quer livrinho, água com açúcar, são frequentadores, mas não são espíritas na acepção. Silvio, eu vou dizer uma coisa aqui, e me perdoe, Lúcia Loureiro, mas eu tenho que dizer, né? Eu acho um escândalo uma pesquisadora do tamanho de Lúcia Loureiro ser desconhecida a nível nacional. Isso é um escândalo, Silvio, né? Exatamente. Eu acho que Lúcia ela tem que, vamos dizer assim, ter esse espaço, porque eu fiquei admirado. Não é fácil, não. Eu não faço uma escrita de 10 folhas, ela faz de 800, bem escrito, muito bem elaborado. Você vê que ela tem cultura, tem uma visão ampla, e o Brasil não conhecer. Através do seu blog, o Brasil vai tomar conhecimento. Amigão, Silvio, um abraço. Até a próxima semana, meu filho. Hoje foi Carlos Bernardo e Lúcia Loureiro, nesse casal de luz aqui. Exatamente. Né? Posso dizer uma coisa também, vou puxar a brasa para a sardinha da gente. Um conteúdo assim, Carlos Bernardo e Lúcia Loureiro, você só pode encontrar na resenha aqui comigo e com o Silvio.
Não tem lugar nenhum. É isso mesmo. Amigão, um abraço, Silvio. Até a próxima. Até para a semana.